Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Obrigado, Milena. Bom dia para você também. Quem mais está presente aí? Vamos ver. Então, bom dia, Ellen. Bom dia, Kailane, Milena, Nayane, Nayara, Rafaele, Rebeca, Ruth. Sejam todos bem-vindos. Maria também está chegando aí. Bom dia. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Muito bom dia. Deus abençoe vocês. Estou um pouco longe da câmera aqui que eu quero tentar mostrar hoje uma bicicleta. Vamos ver se eu vou conseguir. Hoje eu tentei fazer diferente de ontem para ver se melhora um pouquinho. Por isso que eu atrasei um pouquinho a entrada novamente, né? Algumas coisas mudaram no Zoom aqui. Ainda estou me adaptando, mas vamos lá. Vamos começar com uma breve oração. Então feche os seus olhos, por gentileza. Querido Deus, vamos agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos novamente aqui, Pai, mais um dia. Segundo dia da semana acadêmica que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos em colégio cristão, onde podemos começar as aulas primeiramente pedindo as suas bênçãos. Então é isso que eu te peço, Pai, a sua companhia, que é a maior bênção de todas, e a sua proteção, Pai, nesse momento que estamos passando nesse mundo, Pai. Esteja nos abençoando, abençoando essa aula, abençoando os alunos e os familiares de cada um deles, Pai. Abençoe a comunidade do Colégio Adventista como um todo e oramos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos, vamos começar hoje, que hoje tem algumas atividades para vocês fazerem. Então, rapidinho, eu só vou projetar aqui a tela novamente e aí vamos dar continuidade. Sobre a aula passada, alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Como é que tá? Enquanto eu vou projetando aqui. Então, na aula passada, nós paramos nesse slide ali, né? Deixa eu virar um pouquinho a câmera, que eu tô bem no cantinho, aí vocês não estão me vendo. Então, paramos ali nesse slide aí, né? Referente ao exercício que eu pedi para vocês fazerem, né? Então, ali seria a opção A mesmo, conforme está mostrado aí. Espero que vocês lembrem. O microfone de vocês está aberto, tá, pessoal? Então, vocês podem falar. Só vou colocar para gravar a aula aqui, que eu sempre esqueço disso. Deixa eu aumentar aqui de novo. Bom, enfim. Então, seria isso daí, né, pessoal? Esse slide que nós paramos aula passada. Então, vamos dar continuidade, então, a esse assunto. Então, nós estamos vendo sobre o movimento circular, quando você tem dois conjuntos ali de catracas, né? No caso ali, uma coroa e uma catraca, como se fosse uma bicicleta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui. Peguei a bicicleta do meu filho emprestado e eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão fazer o exercício, na verdade, em cima da bicicleta aqui do meu filho. Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse exercício juntos aí, ó. Anota no teu caderno, tá? Os dados, vai fazendo como se fosse um momento presencial, tá bom? Então vamos anotar aqui, ó. Só vou colocar para gravar. Acabei de lembrar como é que faz. Tá bom, não achei aqui, tá? Diferente mesmo. Mas enfim, vamos lá. Duas polias ligadas por uma correia com raios de 20 e 50 centímetros. A polia de menor raio gira com uma frequência equivalente a 50 Hz. Com qual frequência a polia maior estará girando? Tá? Então vamos copiar isso aqui, vamos jogar lá no Paint, né, como a gente sempre faz, para vocês visualizarem, né, a resolução. Agora consegui voltar aqui ao estado normal das coisas. Tá? Então isso aqui, ó, é o nosso exercício. Opa, acho que aumentei demais. Esse é o nosso exercício, né? Então vamos lá, vamos copiar aqui só o enunciado, como a gente sempre faz, e aí vamos resolvê-lo. Deixa eu apagar tudo aqui que não importa, é só enunciado. Bom, a primeira coisa que você faz aqui, pessoal, é tentar fazer o esqueminha, fazer o teu desenho ali, né?
Então, vamos fazer junto ali, ó, duas polias. Então, você pode colocar aqui numa circunferência, né? Como as duas não têm o mesmo tamanho, vamos fazer uma maior que a outra. Tá? Então, essa aqui vai ser a de 20 centímetros, beleza? Então, a primeira aqui, ó, 20 centímetros. Então, vamos colocar aqui o dado. Vamos copiar, ó. Então, essa menor seria equivalente a 20 centímetros e essa maior seria equivalente aos 50 centímetros. Tá? Então, isso aqui é o raio, tá bom? Então, isso é o raio. Então, vamos colocar lá, R. Vamos chamar essa primeira de 1, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, raio 1. Então, esse aqui, ó, seria o raio 1, 20 centímetros. E aqui seria o meu raio 2. Seria 50 centímetros, ok? Bom, já tem essas duas primeiras informações. Agora, o seguinte, ó, a polia de menor raio, ou seja, de 20 centímetros, com uma frequência equivalente a 50 Hz. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, a frequência, vamos chamar de F1, F1 é equivalente a 50 centímetros. Olha, desculpa, 50 centímetros, não, 50 Hz, né? Isso é a minha frequência. E aí, no exercício, ele me perguntou qual seria a frequência 2. Então, é simplesmente anotar os dados, igual eu estou fazendo aqui, ó. Então, qual vai ser a frequência da polia 2? Agora, qual que é a fórmula? Você lembra que nós vimos ontem? Então, vamos relembrar aqui, vamos voltar no slide. Então, nós havíamos visto essa fórmula aqui, ó, que você está vendo em vermelho aí, né? Ó. Frequência 1 vezes o raio 1 tem que ser igual a frequência 2 vezes o raio 2, tá bom? Então, é essa formulazinha que você vai utilizar. F1R1 igual a F2R2. Então, vamos aplicá-la ali. Então, aqui eu tenho a polia, né? Eu teria as cordas ligando elas. Então, aqui teria, vou colocar uma cor diferente, vou pegar ali a cordinha. Então, teria uma cordinha aqui, né? Uma coroa, né? Uma corrente e uma cordinha aqui, ó. Certo? Então, isso daí que são as polias. Esse é o esqueminha. Então, vamos pegar os dados. Então, você tem lá, F1, vamos colocar a formulazinha para você gravar. Frequência 1, raio 1 tem que ser igual a frequência 2, o raio 2 também. Agora é simplesmente colocar as unidades aqui, tá? Colocar o que você tem. Então, a frequência 1, 50 Hz. Então, vamos colocar aqui, ó, 50 Hz. Vezes o raio 1, centímetro. Como o outro também está em centímetro, está na mesma unidade, você não precisaria transformar aqui, tá bom? Deixa em centímetro mesmo. Porque depois o centímetro vai cortar com centímetro, né? Então, aqui vai ficar o 20. Igual, frequência 2. Não sei, é isso que ele está perguntando, né? Então, a frequência 2 vezes o raio 2, que no caso aqui é 50 centímetros. Aí basta passar os 50 dividindo, né? Então, aqui vai ficar o quê? Ó? A frequência 2 vai ser 50 vezes o 20, dividido por 50. Aí ficou fácil, né? Ó, 50 aqui em cima, 50 aqui embaixo, corta. Então, aqui vai ficar igual a 20. 20 o quê? Qual que é a frequência que você estava usando? A F1 estava em Hertz. Então, a F2 estará na mesma unidade. Então, aqui também, ó, a frequência estará em Hertz. Beleza? Então, aqui já seria a resposta para esse problema aqui. 20 Hz, que seria equivalente, né, à frequência, quantas vezes ela gira por um certo período de tempo. Lembra que frequência é a quantidade de vezes que se repete em um certo período, tá? Frequência, já falei para vocês algumas vezes, que pode ser em rotações por minuto ou em hertz, que são as duas unidades. Nesse caso, usamos em hertz pelo fato que o enunciado deu em hertz. Ok, pessoal? Então, esse foi o primeiro exercício. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho do compartilhamento para ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Bom dia para todo mundo aí que eu não havia comentado, né? Bom dia, pessoal. Alguma dúvida, algum questionamento? Ou tranquilo? Pode perguntar ali. Acho
que o microfone de vocês está aberto, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Tudo sus? Bom, então se não tem perguntas, beleza, vamos, mãozinha ali, é legal. Vamos para o nosso próximo exercício. Não, então nosso próximo, deixa eu voltar aqui, ó, no slide, deixa eu compartilhar novamente a tela. Então vamos lá para os nossos próximos exercícios. Deixa eu aumentar a tela aqui de novo. Então, nosso próximo, né? A gente acabou de resolver esse daí, que você está visualizando. Então, realmente ali, ó, dá o 20 Hz, tá? Conforme nós fizemos junto. Agora o próximo. Uma polia de 100 milímetros de um motor gira a 600 RPM. Qual a rotação da polia de 300 milímetros movido pelo motor? Então, pode fazer. Agora é com vocês. É o mesmo tipo de exercício, tá? É a mesma fórmula, inclusive. É só colocar as coisas no lugar certo, tá bom? Então, faça ali esse exercício. Daqui a uns 2 minutinhos, 1 minutinho, que é rapidinho para fazer, 1, 2 minutinhos no máximo, eu vou corrigir com vocês. Então, bora lá. Faça lá o exercício, por favor. Vou ficar esperando vocês aqui fazer. E aí coloque lá no chat as respostas, tá? Vamos lá, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Notaram aí, né? Vou tirar um pouquinho o compartilhamento para ver se alguém está escrevendo lá no chat. Vamos lá, quem vai ser o primeiro ali a colocar o resultado? Por enquanto ainda ninguém colocou. Vou voltar aqui para o nosso enunciado. Enquanto estou apagando aqui o meu pente, aí vocês têm para fazer ali o exercício. Nayane falou que achou 200, Ellen 200. Bom, vamos lá então, vamos ver. Bom, vai ser a mesma fórmula, tá? Exatamente o mesmo jeito de fazer. Então, faça lá teu esqueminha, né? Então, ali, ó, vamos lá. Mesmo esquema para fazer. Você tem uma polia de 100 e uma de 300, uma maior do que a outra. Então, pega uma menor e uma maior. Aí, só para ficar bem bonitinho, vamos colocar aqui a correia, que liga as duas, né? Então, aqui vai ter uma correia ligando as duas polias, ó. Como se fosse uma bicicleta mesmo, né? Aí, uma polia. Vamos chamar essa aqui de 1. Então, uma polia, essa aqui, ó, você tem 100 milímetros. Então, o que é o 100 milímetros? É uma distância, né? Então, você pode chamar isso do raio. Então, aqui, ó, seria equivalente ao teu raio 1. De um motor, gira a 600 RPM. Então, esses 600 RPMs está ligado ainda à primeira polia, certo? Então, aqui, ó, 600 RPMs. Então, aqui seria equivalente à sua frequência 1. Lembra? RPM ou Hertz, isso é frequência. Então, você tem o R1 e o F1. Igual ao exercício anterior, bem parecido. Eu já olho ali o chat, tá, pessoal? Agora ele perguntou, ó, qual a rotação? Ou seja, qual a frequência, né? Qual a frequência de 2
com a frequência de 2. Então, qual seria a rotação, a frequência, sendo que você tem uma polia de 300 milímetros, ou seja, maior do que a primeira, né? Então, aqui seria equivalente ao teu R2. Então, aqui o R2 é justamente os dados. Perceba que eu estou fazendo questão de copiar do próprio enunciado, né, para vocês irem vendo aonde que nós vamos colocando as coisas. Agora, simplesmente joga na fórmula. Então, a fórmula é o quê? F1, R1, frequência 1, raio 1, igual a frequência 2, raio 2, ok? Frequência 1, 600 RPMs, não precisa transformar, tá? Que ele não pediu em outra unidade. Vezes o raio 1, 100 milímetros. Como aqui está em milímetro? Está em milímetro, ó, não precisa transformar, tá? Então aqui 100 milímetros. Se tivesse unidade diferente, aí sim precisaria. O F2, não sei, é isso que ele está perguntando. Mesmo tipo de exercício, tá vendo? Vezes o raio 2, que no caso aqui o enunciado nos falou que era 300. Tá? Então, o F2 vai ser quanto? 600 vezes 100. 600 vezes 100. E o 300 que está com F2 vai passar dividindo sobre 300. Tá? Então, dá para cortar, ó, 2 zeros aqui em cima, 2 zeros aqui embaixo. Então, fica 600 dividido por 3. Ou seja, realmente 200. Não esqueçam as unidades, tá, pessoal? Física sem unidade, um número na física sem unidade não significa nada. 200 o quê? Então, precisa da unidade. Então, o F1 ó, estava em RPM, logo o F2 estará na mesma unidade. Ou seja, rotações por minuto. Então, aqui seria 200 RPMs, 200 rotações por minuto. Ou seja, em um minuto, ele faz 200 giros. Seria equivalente a essa resposta aí. Ok, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha ali no nosso chat, que tá várias coisas ali. Isso, povo, isso aí. Tava certo. Isso aí, Ellen. Parabéns, Milena. Isso daí mesmo, pessoal. Que bom que vocês estão conseguindo. A Rayane também acertou, né? Nayane, enfim, o povo aí tá afiado, né? Muito bom. Parabéns para vocês. Então vamos continuar, já que vocês estão aí, né, tranquilos, vamos continuar. Então próximo ali, ó. Vamos voltar para o nosso slide. Então ele vai mostrar a resolução, né, ó. 200 RPMs. Vou tirar um pouquinho a imagem aqui só para não tampar o slide. Próximo, vai falar da bicicleta. Então uma bicicleta ela tem marcha de 30 dentes. Agora, cuidado, pessoal, que ela não falou, até vou voltar aqui com vocês. Ó. Ele não falou o diâmetro, não falou o raio, ele falou a quantidade de dentes que tem na bicicleta, tá bom? Então, ele falou assim, uma bicicleta de certa marcha tem 30 dentes na engrenagem dianteira e 15 na catraca, que seria a engrenagem da roda de trás, né? A roda da bicicleta tem 66 centímetros de diâmetro. Quanto ela avança cada pedalada? Então ele quer saber o quê? Você pensa assim, você dá uma pedalada e a bicicleta vai para frente. Quantos metros que ela andou, né? Ou seja, quantos metros que ela foi para frente a cada uma pedalada completa? Então você deu uma volta na coroa da bicicleta, né? Quantos metros no chão que ela andaria? É isso que ele está perguntando nesse exercício, tá bom? Então, esse eu vou mostrar a resolução aqui já, porque depois a gente vai fazer com a bicicleta do meu filho. Então, você vai pensar nessa continha aí, ó. Já vou comentar com vocês. Só vou tirar aqui, ó, colocar no pente, para ficar bem claro para vocês. A gente vai fazendo junto ali, embora a resolução já esteja aí para você. Então, já coloco de novo compartilhamento, tá, pessoal? Eu sei que eu tirei. Então, você vai seguir alguns procedimentos aí. Então, vamos pegar lá os procedimentos que você vai utilizar. Então, só estou organizando aqui no Paint, tá? Agora eu vou compartilhar de novo. Então, vamos lá, pessoal. Então, essa aqui, ó, é o nosso exercício, tá? Então, nesse caso, você não vai pensar no diâmetro, no raio da bicicleta aqui, né? Das coroas. Porque ele deu a quantidade de dentes, tá? Então, aqui, ó,
uma marcha tem 30 dentes na engrenagem dianteira e 15 na catraca. Então, a dianteira, ó, aqui, ó, 15 dentes, 30 dentes, né? E aqui você teria 15 na catraca, certo? Então, você vai usar essa formulazinha aqui, ó. Já vou falar o que significa essa formulazinha, mas quando falar nessas engrenagens com dentes e mostrar a quantidade de dentes, você vai usar essa fórmula. N maiúsculo 1 vezes N minúsculo 1, ó, N1, N1, igual a N2, N2. É fácil para gravar, né? E aí, esses N's maiúsculos, você vai deixar como incógnita. Você vai fazer o quê? Ó? Eu vou passar o N2 dividindo N1. Ó. N1 dividido pelo N2. E esse N minúsculo 1, eu vou passar para o outro lado. Ou seja, eu vou deixar maiúsculo de um lado, minúsculo do outro. Quando você faz essa passagem, você vai perceber que você vai encontrar isso aqui, ó. N1 sobre N2 maiúsculo é igual a N2 sobre N1 minúsculo. O que são esses N's minúsculos? Esses N's minúsculos são as quantidades de dentes, certo? São as quantidades de dentes. E aí é isso que você vai colocar aqui nessa fórmula. Então essa parte vai deixar igual, que aqui você vai achar uma relação, tá? Isso vai ser como se fosse uma incógnita. Então o N2, a segunda catraca, quantos dentes que tem? Eu tenho 15. 15 na catraca. Ó. Então coloquei aqui em cima. 15 dentes. E a primeira? A primeira tem 30 dentes. Veja aqui, ó, 30 dentes. Então coloquei aqui, ó. 15 dividido por 30 foi simplificado, né? Ó, dividi ambos por 15, fica 1 sobre 2. Então ficou N1 sobre N2 é igual a 1 sobre 2. E aí o que eu fiz aqui? Simplesmente multipliquei cruzado. Esse vezes esse, tá vendo? Ó? N2 vezes 1, próprio N2. E N1 vezes 2. Então eu cheguei nessa relação aqui, ó. E essa relação, esse número, você tem que guardar bem que você vai usar ele no final. Tá vendo? Então, significa o quê? Ó? Para cada pedalada, né, a roda gira 2 vezes. Então, para cada pedalada que você faz aqui, né, ó, uma volta completa, a sua roda ela vai girar 2 vezes. Então, ela gira uma vez, 2 vezes. Ela daria 2 giros assim, ó, para cada uma pedalada. Ok? É isso que está mostrando aqui para gente. Essa é a primeira parte, beleza? Descobri essa relação. Agora, vamos para a segunda parte, tá? A segunda parte, ela começa aqui, ó, para baixo dessa linha que eu estou fazendo. Então, eu vou achar o perímetro da roda, né? Ó, perímetro tem essa formulazinha, P igual a 2πr. Então, a roda é uma circunferência, né? Um círculo. É como se eu estivesse cortando esse círculo e esticando ele, certo? Então, qual que é o comprimento dessa roda esticada? Então, é isso que eu estou fazendo. A formulazinha é essa aqui, ó. Perímetro, comprimento dela, 2π vezes o R. E aí eu simplesmente coloquei os dados. Esse 2 não é esse 2, tá bom? Tá bom? Esse 2 é uma coisa e esse 2 é da fórmula. Então, 2πr. Então, vai ficar 2 vezes π. Qual que é o raio? O raio, ele falou aqui, ó, 66 centímetros de diâmetro. Cuidado que ele não deu raio, ele deu diâmetro. Então, você sabe que o diâmetro é o dobro do valor do raio. Ou seja, você precisa pegar o valor do diâmetro e dividir por 2 para encontrar o raio. Que é isso que eu fiz aqui, ó. O diâmetro dividido por 2. Isso precisa estar em metros para nós usarmos o sistema internacional. Fica mais fácil, tá? Então aqui, ó, você tem 0,66, né, metros dividido por 2, que isso é equivalente ao raio. E o π, lembra do π? Você vai usar quanto aqui, ó? 3,14. 3,14. E aí você vai fazer as devidas continhas. Então, 2 vezes 3,14 vezes 0,66 dividido por 2, você vai encontrar que a roda, né, ó, o comprimento da roda, a roda era uma circunferência, né? Aí você corta e estica. Então, esse comprimento aqui, ó, que é nada mais do que o perímetro, ele é equivalente a 2
2,07 metros. Ok? Ó. Agora, para saber o deslocamento por pedalada, agora sim você vai usar isso aqui. Ó. Então, uma pedalada gira a roda 2 vezes, que nós fizemos isso no primeiro momento. Então, você vai pegar o valor do comprimento da roda, que é 2,07, e multiplicar por 2. Esse 2, ó, ele veio da formazinha que você fez na primeira parte. Ó. Então, se tivesse dado 3 aqui, aqui seria multiplicado por 3. Se tivesse dado 4, aqui seria multiplicado por 4. Tá? E aí você simplesmente faz essa multiplicação e encontra 4,14. Então, a cada uma pedalada que eu dei, a bicicleta se deslocou 4,14 metros. Ok? Então, são essas duas partes que nós fizemos. Beleza? Primeira parte, encontrar essa relação, através de qual formazinha? Vamos colocar o resuminho aqui. Ó. N1 maiúsculo, N1 minúsculo. Tem que ser igual a N2 maiúsculo, N2 minúsculo. Depois, eu fiz o quê? Passei os N's maiúsculos para a esquerda. Então, fica N1 sobre N2. Certo? Esse N2 ó, passa para o outro lado, dividindo. É igual. Agora, na direita, o N2 já estava aqui, né? Ó. Então, o N2 já estava aqui. Dividido, o N1 passa para o outro lado agora. Porque estava multiplicando, passa dividindo. N1 minúsculo. E aí, você coloca os valores dos dentes aqui. Então, esse primeiro dente, né, a quantidade de dentes era equivalente a quanto? Aqui a N2, né? Equivalente ó, a 15. Então, aqui ó, seria 15. Eu estou pegando a menor e colocando em cima, tá vendo? E a maior corresponde a 30 dentes. Então, coloquei o 30 aqui. Ó. E aí, com isso, né, eu achei essa relação. N2 vezes 15, N1 vezes 30. Ou seja, você tem o quê? Vamos apagar aqui. Ó. Então, você teria a seguinte relação. Estou refazendo, tá? Para vocês visualizarem. Então, aqui ó, vai simplificar, né? Aqui fica 1, aqui fica 2, dividindo ambos por 15. Então, vai ficar N2 vezes 1, que é o próprio N2, é igual a N1 vezes 2. Então, 2N1. E aí, terminei a primeira parte. Certo? A segunda parte, encontrar o comprimento da roda, que eu chamei de perímetro, né? Então, o perímetro é igual a 2πr. Então, 2π vezes o raio. Então, o perímetro vai ser igual ao quê? A 2 vezes π, que é 3,14 vezes o raio. Só que ele deu diâmetro, né? Então, eu preciso usar o raio. Então, eu vou pegar o diâmetro em metros, 0,66, e dividir por 2, que é o raio. E aí vai fazer a continha, vai chegar que o teu perímetro, né, o comprimento da roda, é 2,07. Isso em metros. Aí a segunda parte foi essa. A terceira parte é você juntar isso aqui com isso aqui. Né? Ó, junta essa informação com essa informação. Então, se uma volta ele andou 2,07 metros, em 2 voltas, né, que foi o valor que você encontrou aqui, ele vai andar o dobro, né? Então, o deslocamento, né? Eu chamei de D aqui, eu podia ser também chamado de ΔS, vai ser o comprimento da roda, 2,07, vezes o valor de quantidade de voltas que a roda deu. Que aí, no caso, seria 4,14 metros que essa bicicleta andaria para cada uma volta que você desse na coroa. Ok, pessoal? Então, esse foi o exercício aí da bicicleta. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se as perguntas. Então, a Ellen já falou, entendi, isso aí mesmo, porque o 0,66 é em metros, né? Que é o diâmetro, eu divido por 2 para encontrar o raio. Então, beleza, Ellen. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês a bicicleta do meu filho e vocês vão refazer esse exercício. Tá, vou colocar aqui na frente, ó, a bicicletinha dele, né? Vou colocar na mesa aqui, ó. Vou deixar melhor aqui a visualização para vocês.
Então aqui, ó. Então aqui você tem, ó, a coroa, né? A coroa onde você vai girar, né? Para a bicicleta andar. Ó. Você gira e aí tem uma corrente ligada com a catraca que está aqui atrás. Então, ó, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou contar aqui com vocês a quantidade de dentes e vocês vão anotar, tá? Então, contar aqui, ó. Vamos ver ali, ó. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então tem 30 dentes aqui, uma coincidência. Então, ó, 30 dentes na primeira. Agora eu vou contar essa de trás aqui, tá vendo? Deixa eu girar aqui para vocês visualizarem. Então, agora eu vou contar essa aqui, ó. Então essa aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 aqui. Então tem 30 aqui, 30 dentes na primeira e 18 na segunda. Eu quero saber a seguinte informação. A partir de uma volta completa, ó, veja aqui, ó, siga aqui, ó. Vamos começar aqui em cima. Então, se eu dei uma volta completa aqui, certo? Qual a distância que essa bicicleta estaria andando? Exatamente a mesma conta que você acabou de fazer, tá bom? Então, faça aí, por favor, e coloque a resposta ali no chat. Então, para uma volta completa, né, qual a distância que essa bicicleta estaria andando? Vou repetir os dados. 30 nessa aqui, 30 dentes nessa e 18 dentes nessa aqui. Faça as continhas rapidinho aí. Vou tirar a bicicleta e vou sentar novamente e esperar as respostas. Eu também não sei, tá? Acabei de contar aqui a quantidade de dentes. Então a gente vai fazer junto essa, como se fosse uma atividade prática. Então veja lá, faça as continhas lá. E aí vai colocando no chat. Não, não precisa do diâmetro. Ah, verdade, precisa sim, claro que precisa. Eu vou pegar, por isso que eu deixei uma régua ali, agora eu lembrei. Vou pegar a régua aqui, ó. E vamos ver, só vou seguir o mesmo padrão ali do exercício. A roda da bicicleta tem 66 centímetros de diâmetro. Então, deixa eu pegar aqui o diâmetro da roda. Então, peguei uma régua. Vou colocar novamente a bicicleta aqui, ó. Puxar o computador um pouco para trás. E agora eu vou pegar o diâmetro aqui, ó. Então, o diâmetro dá 30 centímetros aproximadamente. Então, pode colocar que o diâmetro é 30 centímetros. Certo? Acabei de pegar a régua e medir. 30 centímetros. Isso aí, Nayane, tá? Nayane, tá ligada, né? Então, 15 para uma catraca, 18 para outra, e o diâmetro da roda é 30 centímetros. Quando vocês vão fazendo aí, eu vou anotando aqui as informações no pente. Vamos lá, tô quietinho esperando, tá?
Vamos lá, quem vai ser o primeiro aí? Depois desse eu já vou passar a atividade para vocês fazerem em casa, daí que serão as tarefas, tá? Ó, tô colocando as formulazinhas ali que vocês vão usar, né? Prontinho. Alguém já conseguiu ir? Não lembra dos passos, Caio? Então vamos lá. O primeiro passo é você usar a formulazinha. Essa fórmula aqui, ó. O primeiro passo é esse, ó. Esse aqui é o primeiro passo, ó. Substitui os dados aí. Esse N's minúsculos são as quantidades de dentes. Tá vendo, ó? Isso que você vai usar. Os N maiúsculos, deixa como incógnita. Então, esse é o primeiro passo. Você deixa aqui, ó, N1 sobre N2 maiúsculo, né? O N2 passa para cá e o N1 minúsculo passa para cá. Então, vai ficar N2 minúsculo sobre N1 minúsculo. E aí, substitui os dados aqui, ó. Esse é o primeiro passo. Então, vamos pegar o menor sobre o maior. Então, aqui, ó, quantos dentes? 18 dentes. Então, aqui você tem 18 dentes sobre 30 dentes. Então, ó, isso aqui é a relação. Então, ó, N2 passa multiplicando 18. Então, fica 18 N2, certo? 18 N2 é igual o N1 passa multiplicando 30. Então, fica 30 N1. Tá? Vamos dividir ambos por 18, para assumir com esse 18 daqui. Ó. Então, vou dividir por 18 aqui, para forçar ficar 1 aqui, né? E vou dividir por 18 aqui. Vai dar um número quebrado nesse exemplo, né? Então, aqui vai ficar N2 é igual a 30, 18 N1. Daí você faz a continha lá depois, né? N2 é igual a 30 sobre 18 N1. Beleza? Fiz a minha primeira parte. Ó. Consegui achar a relação. Agora a segunda parte. Acho o perímetro. Perímetro é igual a 2 vezes o π, 3,14, vezes o raio. Ele deu aqui, ó, 30 centímetros de diâmetro, né, que eu medi ali. Então, é 0,3. Dividido por 2. Aí você vai achar o teu perímetro aqui, ó. Essa é a tua segunda parte. Depois você faz a continha lá, né? Se bem que dá para cortar aqui, né? Ó. O 2 aqui corta com 2 aqui, ó. Então vai ficar 0,3 vezes 3,14. Dá aproximadamente 0,9, quase 1 ali, né? Agora, para chegar no valor de distância, que eu chamei de D, né? Então você vai pegar esse valor, ó, 30, 18.
30 sobre 18, 30 sobre 18, e multiplicar pelo valor que você encontrou aqui, né? Ó, por essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Certo? Dá os, aproximadamente aqui, ó, vai dar 0,93 aproximadamente, aqui, ó. Aproximadamente esse valor aqui, 0,93 metros, né? Então eu coloco aqui, ó, 0,93 aproximadamente. E aí você tem a tua resposta aqui já, né, em metros. Ok? Vou deixar para vocês fazerem as continhas aí. Bom, então foi esse daí a nossa atividade prática. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta ali, algum comentário. Isso, 1,884, mais ou menos isso mesmo. Eu arredondei ali o perímetro para 0,93, então vai dar exatamente esse valor aí, a última parte do N. Conseguiu entender, Nayane? A parte do N? A última parte, não. Então vamos... Eu vou grifar aqui para você. Ó. A última parte, você está falando do D? Não, naquela hora que coloca N2 dividido por N1, essa última parte. Essa parte que eu tô deixando em destaque aqui? Isso. Tá, então a formulazinha ó, é essa aqui, ó. Vamos montar de novo. N1, N1 minúsculo, N2 maiúsculo, N2 minúsculo. Então, o que foi feito? Esse N2, eu passei, como ele está multiplicando, eu passei ele dividindo para o outro lado. Então, vamos copiar ele mesmo, para você ver ele se movimentando. Então, esse N2 eu passei para cá, ó, dividindo. Estava multiplicando, né? Passou dividindo. E o N1, da mesma forma, minúsculo, né? Desse lado, eu passei ele para cá dividindo. E aí você chegou na seguinte formulazinha. N1 sobre N2, N2 sobre N1. Esses N's minúsculos são as quantidades de dentes. Certo? São as quantidades de dentes. A ordem que você vai usar não importa muito, tá? Colocar em cima o maior ou menor não importa muito. Eu geralmente coloco aqui em cima o menor. Então, o menor, quantos dentes que eu tenho? 18 dentes. 18 dentes. Então, esse valor, vou colocar lá para você ver, para seguir. Ó. 18 dentes eu coloquei aqui, ó, no menor valor. E o maior valor de dentes, eu coloquei lá embaixo. 30 dentes. Que foi o que eu tinha feito aqui, né? 18 sobre 30. Então, o que eu fiz aqui? Simplesmente continha aqui, né? Eu peguei ó, o N2, multipliquei por 18, regrinha de 3. Ó. N2 por 18 deu 18 N2. E N1 vezes 30. 30 N1. Certo? E aí, o que eu fiz para assumir com esse 18? Eu simplifiquei. Ó. Eu dividi esse por 18, para um deles ficar 1, né? E eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Se eu dividir todo mundo pelo mesmo fator, eu não mudo a igualdade. Então aqui ó, fica 1 e aqui vai ficar 30 dividido por 18. Vamos fazer aqui na calculadora. Quase acabando a nossa aula, né? 3 minutinhos, mas dá tempo ainda. Igual, ó, 30 dividido por 18, que dá 1,6666, alguma coisa assim, né? Então aqui dá 1,67 para arredondar. Então fica N2 vezes 1, que é o próprio N2, né? Ó, N2 é igual a N1 vezes 1,67. Então 1,67 vezes N1. Então essa aqui foi a minha primeira parte. E aí é esse 1,67 que eu vou usar lá no final. Beleza, Nayane? Conseguiu entender? É que o outro exercício, o professor tinha feito diferente, aí confundiu um pouco. Mas eu entendi mais ou menos. É que o outro tinha outros dados de dente, né? Ele dava bonitinho, 15 para 30, mas a conta que eu fiz foi igual. A única diferença é que ele deu um número com vírgula, né? Não deu um número bonitinho ali.
Mas é que ali esse eu fiz as contas todas. O outro eu não precisei simplificar, que 15 por 30 é 1 sobre 2. Que eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Dividir por 15 ambos os outros. Mas beleza? Conseguiu entender? Sim. Que bom. Então, pessoal, para não... nós Professor, só volta daí lá naquela tela para mim conseguir. Ah, o meu? voltar na tela? Isso, só para eu conseguir arrumar o meu. Ah, tá. O que eu acabei de resolver? Esse aqui? Aí, pronto, obrigada. De nada. Então, agora, pessoal, vamos anotar um link, que aí teria mais uma força centrípeta e tudo que é a formulazinha. E agora tem o link para vocês fazerem atividades, tá? Então, essa aqui, claro que não vai ser agora, porque já vai acabar a aula, né? Na verdade, faz 1 minuto, faz 9 minutos que a aula terminou. Então, eu vou copiar esse link aqui para vocês, mandar ali no chat, e isso será atividade para vocês fazerem, tá? Amanhã não tem aula, né? A aula síncrona. Eu vou gravar um videozinho para vocês, mas façam esses exercícios até a próxima segunda-feira, tá bom? Então tem aí praticamente uma semana para vocês fazerem. São só, acho que 3 exercícios, se não me engano. Não deixem de fazer, tá, pessoal? Que isso também vai ser a chamada de vocês de hoje, tá? Então a primeira pergunta é o nome e logo em seguida tem os exercícios, tá bom? Pelo menos o nome, vocês coloquem hoje, tá bom? O exercício não necessariamente precisa ser feito hoje, mas o nome precisa ser colocado hoje para eu ter o controle de quem participou ou não participou. Então, eu vou jogar ali no chat para vocês poderem copiar o link. Tá? Então, acabei de enviar aí, tá? Opa, acho que eu enviei só para o Caio. Só quero que ele faça. Deixa eu colocar todos aqui. Então, foi. O link está aí, tá? Então, coloque o seu nome. Se você conseguir fazer um exercício hoje, melhor, tá? Mas você tem até segunda-feira para fazer todos. Aí, depois de segunda-feira, eu vou começar a fechar esses links, tá, pessoal? Eles sempre ficarão uma semana e meia aberta. Você pode ver que o de ontem, ninguém mais vai conseguir colocar o nome, tá? Então, vocês vão ter uma semana para conseguir fazer esse daí. Aí, depois eu fecho o link e já não vai ser mais possível a entrega. Tá? Qualquer dúvida, né? Eu vou deixar o chat amanhã aberto no momento da aula, que seria a aula no horário convencional, né? Se nós estivéssemos na escola. E aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Vai estar abertinho lá, vou estar do ladinho do chat ali. Qualquer pergunta, vocês podem me procurar. Ok? Entenderam bem o que é para fazer? Então é isso daí, pessoal. Então, um grande abraço, né? Deus abençoe. Boa aula para vocês. E sincronamente até a semana que vem de novo. Deus abençoe. Tchau, tchau.